Oi! Então sejam bem-vindos à nossa primeira aula de redação. Vou fazer uma breve apresentação agora. O meu nome é Sayonara, eu sou aluna de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas e junto com os amigos nós vamos dar essa frente dessa matéria, redação. Nós somos 3 professores e nós vamos tentar ajudar vocês a redigir um texto. Bom, como nós somos 3 professores e nós temos 2 provas como foco, que é o Enem e o macro da UEA, e também para as pessoas que vão fazer o CIS, nós decidimos dividir a nossa frente. Então, 2 professores vão dar aulas sobre a redação do Enem e uma professora vai dar aula sobre a redação da UEA. Então, eu vou ser uma das professoras que vai falar para vocês sobre a redação do Enem. Como vocês sabem, quando a gente vai folhear a nossa prova do Enem, aparece o nosso tema. Então, a partir desse tema, nós vamos começar a pensar nas nossas ideias. Muitas pessoas começam a pensar também, eu não vou conseguir porque eu não sei nada sobre esse tema. Então, vocês precisam ter calma nesse momento, porque a redação do Enem é basicamente sobre coisas cotidianas. A primeira dica que eu quero dar para vocês é que vocês fiquem atentos a notícias. Vocês precisam ter conteúdo, vocês precisam ter ideias. Então, vocês precisam ler mais, vocês precisam estar atentos ao que está acontecendo ao seu redor e também saber como, até futuramente, usar alguma coisa que você leu para fazer uma citação dentro da sua redação. Então, na primeira aula de hoje, o que eu quero falar com vocês é sobre como organizar as suas ideias e sobre o tópico frasal. Então, para organizar uma ideia, a gente precisa ter noção do que a gente está escrevendo. Como eu já disse, quando nós lemos o tema da nossa redação, a gente tem que ficar atento aos problemas que esse tema pode nos trazer e também como eu vou poder solucioná-los. Tá ouvindo? Tem certeza que tá aparecendo? Nós temos as habilidades e competências de uma redação do Enem, certo? Eu vou disponibilizar ela para vocês lá no Instagram e eu vou colocar aqui na tela também para vocês darem uma olhada. E eu quero que vocês leiam com bastante atenção, porque a correção do Enem é toda em cima dessas 5 competências. É onde eles vão avaliar a prova de vocês. E dentro dessas habilidades, nós vamos falar sobre coesão e coerência. Como o meu texto ele pode fugir disso? Eu acho que alguns de vocês já fizeram provas de vestibular e em algum momento, quando vocês foram pedir o espelho da redação, pode ser que tenha aparecido lá que você tenha fugido do tema, certo? E tudo isso é uma questão de coesão e coerência, que significa você manter as suas ideias do começo até o fim. É por isso a importância de organizar os seus pensamentos, e a coerência é para ver se aquilo que você está escrevendo está de acordo com o tema da redação, com a proposta que foi pedida. Então, já para ir começando a exercitar esse nosso lado criativo para o Enem e essa questão da coesão e coerência, eu trouxe para vocês aqui um tema que é bem atual. Como eu disse, a gente tem que estar atento às notícias para fazer uma boa redação, para fazer um bom texto. E o tema que eu estou propondo agora é sobre os desafios do isolamento social no Brasil. A partir desse tema, eu quero colocar vocês para exercitarem um pouco de como nós vamos organizar as nossas ideias e os nossos pensamentos a partir de agora. Então, eu vou pedir que vocês peguem a folhinha do caderno de vocês e dividam ela em 2 partes, certo? Em um lado, você vai colocar problema e do outro, você vai colocar solução. A partir desse tema, o problema que eu pensei foi a questão da saúde mental, certo? Então, você vai colocar aí do lado o problema do isolamento social, um desafio encontrado
é a saúde mental, certo? E a partir desse desafio, desse problema proposto, é claro que você pode pensar em outras coisas, como a economia, como o aumento da violência doméstica, certo? Mas eu vou desenvolver para vocês essa questão da saúde mental. O que eu quero que vocês entendam é que quando a gente traz uma problemática para o nosso texto, para a nossa redação, o nosso corretor, a pessoa que vai corrigir a nossa redação, ela espera que nós tenhamos uma solução para esse problema. É por isso que a gente não pode pegar uma redação e fazer várias linhas que não tem nada a ver com o texto ou apenas colocar um monte de linha ali no nosso parágrafo só para encher linguiça, entenderam? Então é por isso que nós precisamos pegar um problema que nós tenhamos domínio sobre ele, para então a partir dele nós propormos uma solução, correto? Então, qual seria a solução que nós iríamos propor para essa questão da saúde mental? Uma coisa muito legal que a Universidade do Estado do Amazonas fez foi criar uma rede de atendimento psicológico gratuito. Então, olha que legal! A solução para o meu problema pode se dar, por exemplo, por uma rede de atendimento psicológico grátis, certo? É uma solução legal para o meu problema de saúde mental. Outra coisa, reforçar minha espiritualidade, reforçar as minhas crenças, ou até mesmo criar uma rotina, criar um hábito, porque toda essa questão do isolamento social, ela traz um impacto muito grande para a nossa vida, certo? Nós vamos ficar confinados em casa. Então, nós precisamos meio que arranjar coisas para fazer para que a gente não pire o cabeção, certo? Vocês viram que nós pegamos um tema aqui, que foi os desafios do isolamento social no nosso país, e a partir deles nós pegamos e dividimos o que você pode fazer lá no dia da redação, no seu rascunho, e dividimos o problema e a solução. O que a gente tem que entender? Vamos relembrar que a gente tem que ter um texto coerente, que a gente tem que ter um texto coeso, a gente tem que ter precisão naquilo que a gente está escrevendo. Então, são muitos os desafios que nós vamos enfrentar no isolamento social, certo? Mas nós vamos colocar no nosso texto aquele que nós vamos ter domínio, aquele que nós vamos ter certeza que a gente vai conseguir solucionar, que a gente lá na nossa conclusão, quando formos dar a nossa proposta de intervenção, nós vamos conseguir dar uma boa intervenção, certo? Então, o que a gente tem que relembrar é basicamente dessa primeira parte da aula foi isso, que a partir de um tema nós vamos organizar as nossas ideias, nós vamos trazer o problema e nós vamos ver se esse problema que a gente trouxe tem solução e nós vamos explorar mais esse tema, nós vamos desenvolver mais esse tema até o final do nosso texto, tudo bem? Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos falar agora sobre tópico frasal. Eu acho que vocês já ouviram um pouco falar sobre tópico frasal, que é aquela ideia central do nosso parágrafo. Muitas pessoas, elas têm dúvida de como ou onde aparece o nosso tópico frasal e é por isso que eu vou trazer aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, certo? Então, o tópico frasal, ele é a ideia central do nosso parágrafo e ele tem algumas regrinhas que nós devemos seguir, certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que ele pode aparecer na introdução do nosso trabalho ou do nosso texto, mas ele vai aparecer em qualquer fase, né, do desenvolvimento do nosso texto. Ele pode aparecer tanto na introdução, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. Então, o tópico frasal, ele seria basicamente a ideia central. Então, o tópico frasal, ele vai ser basicamente um resumo do que o nosso parágrafo vai apresentar. E a partir desse tópico ou dessa tese, é de onde vão surgir as ideias secundárias do nosso parágrafo, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês um parágrafo e eu vou identificar com vocês o tópico frasal e as ideias secundárias dele, tudo bem?
Então eu trouxe um parágrafo aqui para a gente trabalhar o tópico frasal, certo? Então vocês vão identificar comigo onde está esse tópico e as ideias secundárias que vão surgir para dar continuidade à minha ideia inicial, certo? Então, a epidemia traz à tona um grupo vulnerável ao isolamento social. Entre estes, eles são os que tiveram uma quebra brusca em sua rotina de trabalho. Logo, essas pessoas estão predispostas a maior chance de desenvolver depressão e ansiedade. Então, onde que está o meu tópico frasal? Uma coisa que a gente tem que entender é que o nosso tópico frasal, ele geralmente aparece no início do nosso parágrafo, porque a partir dele vão surgir as outras ideias secundárias do meu parágrafo. Então, geralmente, a primeira frase, a primeira oração do meu parágrafo é o meu tópico frasal. Então, qual seria o tópico frasal desse meu parágrafo? Seria que a epidemia traz à tona um grupo vulnerável ao isolamento social, certo? E a partir disso, eu vou ter as minhas ideias secundárias, que são as pessoas. E qual é esse grupo vulnerável? Eu estou exemplificando que esse grupo vulnerável, ele pode ser aquele de pessoas que tiveram uma quebra na sua rotina. E o que pode acontecer com eles devido a essa quebra na rotina? Eles podem ter uma maior chance de desenvolver depressão ou ansiedade, correto? Isso eu vou trazer para vocês algumas regrinhas que nós devemos seguir para ter um bom tópico frasal ou um bom desenvolvimento do nosso texto, certo? A primeira é que quando o meu tópico frasal ele aparece no começo, né, do meu texto, na minha introdução, ele também é conhecido como tese. Tudo bem? Então, a segunda é que todo parágrafo ele tem o seu tópico frasal. Todo parágrafo ele deve ter a sua ideia central. E a partir dele, como eu disse, nós vamos ter as ideias secundárias. Então, o que são essas ideias secundárias? Vão ser a explicação ou a continuidade do meu tópico frasal, o desenvolvimento do meu tópico frasal, certo? Nenhum parágrafo ele deve ter mais de uma ideia central. E por quê? Qual é a importância disso? É para a gente não ficar enchendo linguiça ou também para o nosso parágrafo ele não ficar muito extenso. Eu vou dar na próxima aula para vocês uma aula sobre parágrafo. Então, vocês têm que entender que o nosso parágrafo ele deve ter um limite de linhas, até por conta da nossa estética na hora de escrever, na nossa estética do texto. Ele tem que estar um texto visualmente bonito, certo? Então, outra regrinha que eu tenho é que, normalmente, esse meu tópico frasal ele vem expresso em uma única frase, certo? Eu não vou, como eu disse, fazer ele ficar maior, mais extenso, sem necessidade nenhuma, por conta da questão da estética, por conta de acontecer de eu me perder durante estar fazendo esse meu tópico frasal, né? De eu ficar, tipo assim, embananada. Outra coisa é que ele pode ser escrito de várias formas, como por exemplo, eu posso trazer o meu tópico frasal como uma definição, onde ele vai conceituar o meu termo principal. Por exemplo, na minha tese, quando eu vou falar sobre isolamento social, eu posso explicar o que é o isolamento social. Então, você vai começar a sua tese ou o seu tópico frasal, a sua ideia inicial do parágrafo, falando o que seria esse isolamento social. Então, quando o tópico frasal ele vai trazer uma explicação sobre o meu tema, ele é chamado de definição, que é onde eu vou conceituar o meu tema, certo? Então, a segunda forma de desenvolver o meu tópico frasal é através da divisão, onde eu vou expor determinado assunto e dividi-lo em X partes, como a gente fez aqui o isolamento social, certo? A gente dividiu ele em alguns problemas. Como eu coloquei aqui, a saúde mental foi uma das divisões. E a partir dela, eu vou desenvolver as minhas ideias secundárias, certo? Outra questão que a gente pode usar é que muitas pessoas têm dúvidas.
Se dentro do meu texto eu posso fazer alguma pergunta. Sim, a gente pode fazer alguma pergunta dentro do nosso texto e ela pode ser, inclusive, o nosso tópico frasal, que é onde a gente vai fazer um questionamento sobre aquele tema, entendeu? Só que quando você faz uma pergunta dentro do seu texto, você não vai deixar assim com ar de mistério, tipo assim, para o seu leitor adivinhar. Não. O que você faz é responder essa pergunta depois de você ter feito. Então essa é a questão de usar o meu tópico frasal como uma pergunta.